O Redação PFC, onde a informação corre até você, está no ar neste sabadão 7 de agosto. Sabem o que é dia 7 de agosto? É dia do maratonista! Olha só que coisa maravilhosa! Hoje é dia do maratonista. Por que é dia do maratonista? Porque foi o dia que o Abebe Bikila nasceu, aquele maratonista que foi bicampeão olímpico da maratona. É isso aí. Então, deu a coincidência de estarmos gravando aqui neste dia. Vamos trazer um pouco do que aconteceu nas Olimpíadas, nesses dias aí que se passaram, para você saber aí o que, quem ganhou o que, quem não ganhou, quais resultados foram legais. Ah, puta que pariu, moto do caralho. Vamos de novo aqui. Cara, é uma rua isolada, dá até medo às vezes de sair à noite aqui e passar moto. Tomara que o cachorro tenha pegado. Vamos lá, de novo. Eu não sei, eu perdi o fio da coisa onde é que eu estava. Putz, eu não posso perder porque a gente tem pouco tempo. Tá, vamos lá. Estamos aqui em clima olímpico, vamos trazer todas as informações, resultados e fatos e coisas curiosas, destaques que nós acompanhamos aí nas Olimpíadas no atletismo, né? Tem toda a Olimpíada acontecendo, mas o que importa é o atletismo, porque a pessoa se chama atleta. Então, atletismo é o que importa na Olimpíada. Aí você vai falar, tem escalada. Escalada. Enfim, nós vamos trazer aqui alguns fatos das Olimpíadas. Eu, em Augusto, terei comigo o Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício, que está aí virando as noites todas? Bom dia, corredoras e corredores. Vamos lá falar um pouquinho mais da Olimpíada, último final de semana. Uma pena que está acabando, mas daqui 3 anos tem de novo. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá, Marcos Boazzi. Marcos Boazzi está aqui acompanhando todo o atletismo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí para os corredores, para os não corredores também. E vamos aproveitar esse finzinho aí de Olimpíada. Você que está escutando no sábado, ainda vai ter a chance de assistir o finalzinho, porque depois vem aquela ressaca pós-olímpica, né? Aquela saudade na primeira semana de, pô, não tem nada na televisão para a gente assistir? Não, só reprise. Ah, deixa quieto. Exatamente, né? Daí é só aquela coisa, daí todo mundo esquece de quase tudo e só volta a acompanhar os esportes e falar dos atletas daqui a 3 anos, né? Infelizmente. Bom, neste Redação PFC, nós vamos, no último, né? O pessoal que ouviu já sabe que a gente falou dos 10 mil metros masculino, que foi a primeira prova que teve lá a decisão. E aí a gente vai pegar um pouco do que aconteceu de sábado até quinta-feira. A gente vai trazer os principais resultados e destaques que a gente tem e deixar o que vai acontecer, o que aconteceu no caso na sexta, o que vai acontecer no sábado e no domingo para falar no próximo. Que daí a gente pega os 5 mil metros masculino, os 10 mil metros feminino e as duas maratonas, para também não ficar muito cheio o episódio, né? A gente não quer deixar tão longo, a gente quer trazer também aqui as maiores informações possíveis. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast, ele vai sair no sábado às 4 da manhã. Você vai ter para acompanhar algumas finais ainda, 1, 2, 3, 4, 6 finais do atletismo e também a maratona masculina no sábado à noite, né? 19 horas do sábado vai ter a maratona masculina. E a gente vai falar disso depois. Bom, vamos então falar aqui do It's Time for the News. Já virou hit. Eu nem sei que episódio é esse do Redação, agora me perdi, ainda bem que eu falei a data, mas deve ser o 16, né? 16 ou 17? Mas, enfim, viu só? Já dá 4 meses de Redação PFC, esse projeto muito bom. Bom, o Maurício Geronasso, você que está acompanhando todas as Olimpíadas, não está dormindo, o Maurício está virado ali, está bocejando às vezes, mas do atletismo, o que você acha que vale a pena destacar? Que a gente vai tentar passar por tudo que aconteceu aí de sábado a quinta, né? Mas, assim, o que mais chamou atenção? O que seria o destaque do Maurício nesses dias aí? Acho que vale muito a pena ter a questão provas que tinham brasileiros e provas que não tinham brasileiros, né? Você veja ali São todas. né, você veja o arremesso de peso que aconteceu na noite do dia 4, na madrugada do dia 4. Eu vou sair, vou desligar aqui. Tchau pra vocês. O arremesso de martelo não tinha brasileiro. Tá? O salto em distância também não tinha brasileiro. Tá, mas assim, Maurício, eu queria saber um destaque que tu podia dizer assim, qual que é o que
tipo assim, Maurício, um fato do atletismo, qual que é o que tu gostaria de destacar? Arremesso de peso. O Darlan é a conquista do 4º lugar. Eu acho que Boa. numa prova que o Brasil não tem tradição, numa prova que existem alguns monstros que dominam já há alguns anos, como americanos, poloneses, neozelandeses. O brasileiro tem um 4º lugar numa prova dessa, tendo tudo que ele passou durante esse ano com a Covid, tá? Tendo ficado hospitalizado, conquistar o 4º lugar na Olimpíada foi um fato que merece destaque. A gente vai falar de atletismo, né? Porque atletismo envolve tudo aí. Depois a gente fala um pouco das partes de corrida, mas o dele foi interessante porque ele tinha sido 5º no Rio, né? Foi 4º no Mundial. Na entrevista ele fala, né? Eu não quero mais isso. Tipo, é interessante essa indignação, né? Da pessoa, porque ele foi lá, estava sem o técnico, né? Porque o cubano foi passar o Natal em Cuba e não conseguiu mais sair de lá. Mas daí tudo isso atrapalhou, né? Ele pegou Covid, perdeu peso, perdeu 10 quilos de peso. E eu fui olhar, ele tem a minha altura e 140 quilos. E eu fico imaginando eu com 140 quilos. Tu vê como muda o biotipo de esporte para esporte, né? E o pessoal que arremessa, que o Maurício falou, os americanos e o neozelandês, tipo, eles são uns brutamontes. O cara gira e vai lá 23, 22 metros. Então foi um baita resultado para o Darlan, que é aqui de Concórdia, em Santa Catarina. E é legal que quem acompanhou o nosso último episódio, que a gente falou das modalidades esportivas, eu citei o arremesso de peso quanto a técnica utilizada para arremessar. Tá? Você pode ver, no masculino, todos utilizaram a técnica que dá o giro no corpo, no próprio eixo. Já no feminino, teve algumas atletas que utilizaram a do pêndulo, que você faz o impulso com a perna. Então, vale muito a pena ver essa questão, essa variação de técnicas para o arremesso. E Marcos Boas, qual que seria o seu destaque aí do que a gente viu até agora aí de sábado até quinta-feira? Eu acho que, bom, qualquer coisa que a gente escolha aqui, a gente acaba sendo injusto com alguém, né? Ou alguma prova, mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma só, tudo que aconteceu até agora, eu falaria que foi a final dos 400 metros com barreira. Não só pela medalha de bronze do Alisson, que é o nosso parceiro oficial do Redação Tem que PFC, chamar né? ele para um Redação PFC. Né? Olha, se um dia eu conseguir uma entrevista com esse cara num PFC entrevista, eu queria participar só para estar ali, porque ele é nossa figurinha carimbada, mas não é por isso não. Eu coloco ela como destaque pelo que ela representou. A prova foi, talvez aí, está sendo citada por muitas pessoas, por analistas, né, o pessoal que acompanha, jornalistas e tudo mais, como a prova mais forte da história do atletismo. Então, só para ter uma ideia, o recorde anterior, né, o recorde mundial já era do norueguês, que foi quem ganhou a prova, né, também agora na Olimpíada, mas ele quebrou esse recorde faz um mês, e agora ele quebrou de novo. Mas vamos esquecer, vamos pensar no recorde anterior. O recorde anterior desse norueguês era de 1992. E foi feito em Barcelona, né, na Olimpíada. E a gente sabe que ali, final da década de 80, início da década de 90, tem muitos recordes de atletismo que a gente até fica com o pé atrás. A gente sabe que o antidoping estava começando, engatinhando, né? Tem uns recordes que a gente fica meio, não sei e tal. E se a gente pegar esse recorde, que já durava quase 30 anos, né, quando o norueguês quebrou há um mês atrás, e trazer esse recorde para a prova, os 3 primeiros colocados quebraram esse recorde. Então, assim, é de uma intensidade que, tirando a prova de um mês atrás, onde o norueguês quebrou o recorde pela primeira vez, e a própria prova da Olimpíada, os 3 primeiros teriam ganho qualquer prova da história dos 400 metros com barreira, que não fosse uma dessas duas provas. Então, assim, foi um feito gigante, porque a gente não está falando de um atleta. Claro que tem toda a questão do norueguês ter quebrado a barreira dos 46 segundos, que até pouco tempo atrás poucas pessoas acreditavam que iríamos voltar para a barreira do sub-47, né, a barreira ficar nos 46, e esse cara vai lá e bota um 45, 90 e alguma coisa, 45, deixa eu pegar aqui, eu tenho anotado 45, 94. Então, assim, a prova foi de outro mundo. E para coroar, a gente tem um brasileiro nesse meio, né? Não como um coadjuvante, como um dos caras principais ali. Ele foi o terceiro colocado, com 21 anos.
E se a gente pensa que tanto o norueguês quanto o americano, né, que é o Benjamin, que ficou em segundo, eles têm 25 e 24 ou 25 e 26 anos, uma coisa assim, Uhum. e que o Alisson tá com 21 agora, e a gente projetar que o Alisson vai crescer, né, como ele vem numa crescente, e quem sabe atingir aí um auge de carreira com 24, 25, 26 anos, a gente tem Paris daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos ele tem 24. Então, assim, além de tudo, é muito promissor também para o Brasil. E então, né, não tenho dúvida se hoje qualquer pergunta que me fizerem a respeito do atletismo na primeira semana, embora tenha várias coisas muito legais a se comentar, eu penso na prova dos 400 com barreira, que foi algo de outro mundo, assim, foi muito, muito gigante. É verdade, essa prova aí, tipo, quando eles correndo ali, claro, a gente nunca tem noção exatamente do que está acontecendo, né? Mas aí quando você vê eles completando, você vê um recorde mundial. Aí você vai ver lá o resultado final, todo mundo fez ou recorde mundial, ou recorde do continente, ou recorde nacional, ou recorde da temporada. Só o italiano que chegou em último, coitado, que ele não conseguiu fazer nada. Ele chegou, tipo, ele não conseguiu nem season best, nem nacional, nem nada. Mas todos os outros 7 conseguiram alguma coisa. E é interessante que você falou do Alisson, né? Ele tem pelo menos mais 2 Olimpíadas, se for colocar, os outros têm pelo menos mais uma. E ele, desde que a gente começou a falar dele aqui, antes eu não conhecia tanto. Daí a gente foi falando, né? Ele foi melhorando sempre os tempos, chegou no pico certinho da preparação e melhorou também. Na qualificatória ele fez o recorde dele pessoal e na final também. E, tipo, ele só deu o azar de ter esses 2 caras aí que correm demais. Mas talvez por causa desses caras ele tenha conseguido também ir mais além, né? E também, o que eu ia dizer aqui desse negócio assim, o Alisson, ele é muito gente boa também, as entrevistas dele é muito legal de ver. Então, do atletismo do Brasil, quem tinha chance mesmo era o Alisson e o Thiago Braz, né? Daí o Darlan talvez tinha alguma coisa, a marcha atlética e o revezamento. Mas assim, de quem que estava indo bem mesmo na preparação, era o Alisson. Tanto é que a gente falava dele aqui várias e várias vezes. O Thiago Braz, ele parece ser mais um atleta de Olimpíada, né? O que parece ser bom isso. Que ele fez uma preparação, não foi muito boa com bons resultados. Aí chegou na Olimpíada, saiu bronze. Outra coisa que, daí, para eu destacar, antes da gente dar uma passada geral no que aconteceu, para mim foi o dia que teve a final dos 100 metros, né? Já que o Maurício falou do Darlan e o Marcos falou agora da 400 metros. O dia que teve a prova foi no domingo, né? No domingo de manhã para nós, O porque 100 metros teve masculino, né? isso, 100 metros masculino, isso. Foi domingo de manhã pra gente, isso. Isso, porque assim, foi legal que teve primeiro o salto em altura, que teve o italiano e o cara do Qatar dividindo o ouro, que é o italiano muito legal. Ele era o italiano, o estereótipo de italiano, sabe? Feliz, espalhafatoso. Foi muito legal aquela divisão, a alegria dele e tal. Aí logo em seguida, quando acabou, veio a final do salto triplo feminina. Aí o Limar Rojas da Venezuela. Primeiro, ela já era a melhor, a favorita. Primeiro salto dela, recorde olímpico, as outras já nem tinha chance, tinha que brigar pelas outras condições. E dela foi tentando, e no último salto, ela fez o recorde mundial naquela prova. Aí felicidades, explosões, tudo mais. Aí vem o grande evento da noite, lá no Japão, né, que é amanhã aqui. Final dos 100 metros rasos, não tem mais o Bolt. Não tinha, assim, o que eu conhecia mais era o André de Graça, que é do Canadá, que já tinha participado, mas os outros eram meio que, o que será que vai acontecer? O Travis Bromell dos Estados Unidos, que era o cara que eu apostei para ganhar no site de aposta, ele nem se classificou. Perdi R$2, porque eu aposto pouco, né? Aliás, falando em aposta, eu apostei no norueguês ganhando e no Alisson no top 3. E isso daí pagava 1,17. Não pagava nada de tão óbvio que era o negócio. Isso que eu ia falar, ou seja, é tão óbvio, mas tão óbvio que não pagava nada, né? Tipo. Exato. Maurício, está embaçada a câmera, se você quiser arrumar. Bom, deixa eu continuar aqui. E daí, esses 100 metros, teve primeiro o cara da Grã-Bretanha, que foi largar e queimou, né? Deu a queimada, tipo, estava muito ansioso. E só tinham, daí ficaram 7. E aí, né, quem que ia ganhar? Eu achei que o chinês podia ter chance, que foi um chinesinho que correu bem na classificatória. Mas quem ganhou foi o Lamont Marcel Jacobs, um italiano com um nome de americano, porque ele nasceu no Texas, só que ele corre pela nacionalidade da mãe.
Então faz todo sentido esse nome de americano dele. Mas foi assim, ninguém sabia bem o que poderia dar, e é uma das provas mais nobres do atletismo. Uma pena que não tinha público, porque daí dá aquele silêncio que precisa dar, e daí quando começa a largada não tem os flashes, o pessoal, né? Então faltou um pouco o clima do público, mas o americano fez 9,80, que foi o recorde da vida dele, foi o recorde continental da Europa. E o fato legal disso aí... O italiano, você quer dizer, né? Ah, é italiano isso, que ele nasceu nos Estados Unidos, aí deu uma bagunçada no meu cérebro. Mas o fato legal é que ele ganhou, e quando ele ganhou, quem veio abraçar ele foi o italiano do salto em altura. Então, assim, foi muito legal esse dia. Eu achei, tipo, uma felicidade, o pessoal conseguindo, dividindo o ouro. Aí tem o pessoal falando, não quis competir. Tal. Vai tomar... Tem toda uma história deles por trás e, tipo, não precisava, né? Vamos dividir esse ouro. Teve a moça que bateu o recorde no salto e teve essa final dos 100 metros. Então, foi um dia legal. Um período de eventos legal que eu achei bem interessante. O italiano do salto, né? Ele tava na pista, do salto em altura, tava na pista, a hora que o italiano dos 100 metros cruza a linha e continua na desaceleração, ele não abraça, né? Ele dá uns tapas na cara do italiano. Ele mexe na orelha do cara, tipo, ele é uma animação pura, né? Tipo, foi assim. Aquela imagem de quando o juiz vai explicar para eles, né? Vocês empataram, aí ele fala assim: vocês podem continuar saltando. Aí o cara do Qatar, mas pode dividir? Aí o juiz, a hora que o juiz fala, pode dar o empate. Os dois já saem, tipo, é isso, tipo, vambora. Você acha que o cara vai ser louco de abrir mão de um ouro para ficar competindo? Sabe, tem um ouro garantido, tudo bem, eu empatei com o outro, mas é porque a gente fez exatamente a mesma coisa, fizemos todas as tentativas, não foi que, não, a gente decidiu aqui no meio do negócio já parar. Os caras chegaram no limite e beleza, vamos dividir, empatamos, fomos igualzinho, vou continuar saltando e vou ficar com a prata. Aí depois nunca mais vou dormir, né? Vou pensar, eu tinha um ouro na mão e porque fui ter fominha, eu fiquei com a prata o resto da vida agora. E depois de assistir o heptátlon, o decátlon, o salto em distância masculino e feminino e o salto triplo masculino e feminino, eu continuo com a minha teoria. Por que diabo não tiraram aquela massinha ainda da tábua do pulo? Pô, tem a tecnologia. É ali tá que aí, dá para ver, Maurício. Coloca um sensor ali que se o cara atravessa o pé, dá um choque na bunda do japonês sentado, ele ergue a bandeira na hora. Então, mas aí que tá. Eu acho que a massinha tem muito menos a ver com a questão de detectar, porque você tem uma precisão que mostra quantos centímetros o pé do cara estava para trás do negócio. Eu acho que aquilo é meio que uma prova para o atleta, simplesmente. Eu vi uma vez, eu vi nessa edição mesmo, o cara levanta, e aí o japonesinho lá tá com a bandeira vermelha, e aí eles vão lá, tiram a massinha e levam pro atleta ver, tipo, a marca do pé dele, né, da sapatilha dele. Então, eu acho que tem muito uma questão só de, sabe assim, de uma tradição de ser a prova, entendeu? É Tipo, tradição, acho. é um voto auditável, né? Entendeu? Tipo, tem urna eletrônica, mas eles querem ter o papelzinho no final das contas, entendeu? Sabe-se lá pra que essa merda? Mas eles querem ter a porra do papelzinho. Então é isso, só pode ser essa merda, entendeu? E olha só, o Maurício falou ali, não tem a ver com atletismo, mas de heptatlo e decatlo, essas provas aí, eu lembrei que tem o pentatlo moderno, isso aí é muito absurdo para mim, a pessoa luta esgrima, nada, faz hipismo e faz laser run, que é uma corrida com tiro, é um negócio, tem modalidade que não precisava estar ali. Isso aí é o típico esporte de rico, esse pentatlo moderno. Já teve uma brasileira que foi medalhista num pentatlo moderno, não teve? Pode ser que sim, atrás. Talvez no Rio. Não, foi antes do Rio. Medalha brasileira, pentatlo moderno. Mas pentatlo moderno é olímpico também? A Ieda Guimarães busca a segunda medalha no Brasil no pentatlo, tal. Enfim, bom, vamos seguindo aqui. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Estamos bem no tempo? Estamos bem. 21 tá bom. Como é que é o nome da mulher que tinha falado? Ieda Guimarães. Tá, beleza. Que eu quero ver aqui depois exatamente quando ela ganhou. E falando desses fatos todos que a gente disse, né? Vamos passar aqui agora cronologicamente no que a gente não falou. Por exemplo, sábado, dia 31 de julho, nós tivemos pela manhã a final dos 100 metros feminino. Foi muito interessante, porque
tinha um trio de jamaicanas que eram as favoritas. Essa eu não sabia ainda que dava para apostar, mas provavelmente eu teria ganhado R$ 2 só porque era muito óbvio. A grande questão era saber quem que ia vencer, né? Porque tinha a Elaine Thompson, a Shelly-Ann Fraser-Price e a Shericka Jackson. Então, essas eram as 3 indicadas para o pódio e deu novamente a Elaine Thompson. Ela foi bicampeã olímpica da prova e apesar da... Eu estava torcendo mais para Shelly-Ann Fraser-Price pela história dela, por toda a questão, mas a Destaque Elaine para a Thompson guerra de não ego deu. entre as 3, né? Que as 3 se odeiam, né? Ah, então, parecia que 2 ainda estavam bem. A Shericka e a Shelly-Ann, depois da prova, elas ficaram próximas, trocaram uma ideia. Isso, ninguém foi Mas, falar com a Elaine. nossa, mas o parabéns pra Elaine foi um tapinha nas costas, assim, que nem, sabe, nem... Você fala, tem treta. Nessa história, certeza que tem treta. Não, não é Pois possível que é. ali foi... Rolou um climão no final. Mas a Shelly-Ann tava buscando o tricampeonato, né, no 100 metros, né? Ela foi campeã em 2008, 2012. Em 2016 ganhou a Elaine Thompson. E aí o tirateima empatou no final das contas, né? Deixou a Elaine Thompson também com 2 ouros nos 100 metros. Isso, que a Shelly-Ann tem já 34 anos, né? A Elaine tem 29, então talvez essa questão possa ter pesado um pouco, não sei. Mas daí a Elaine conseguiu esse bicampeonato olímpico e o plus a mais desse negócio foi que ela fez o recorde olímpico. Ela fez 10,61 e bateu o recorde da Florence Griffith Joyner, né? Que tinha feito 10,62. Aqueles Eu não- recordes que o Marcos falou lá, né? Porque esse daí da Florence, olha, isso aí, se não. Tipo, o recorde mundial é 10,49. É um negócio muito absurdo. E feito em 1988, né? Então, justamente nessa época, foi Seul, né? Se eu não me engano. E então, né? Fica sempre aquela pulga atrás da orelha, esses recordes que não caem. O pessoal lança tênis de carbono, lança não sei o que, suplemento tal, e a galera não consegue bater os recordes aí. Sei lá, não podemos falar nada, né? Podemos só pensar. E assim, eu estava vendo as transmissões, eles falaram que nessa pista, o Guilherme Roseguini, aliás, nosso futuro entrevistado convidado, estava dando a informação que, apesar de o pessoal não ter tido muito tempo para se preparar e tal, pandemia, alguns recordes caíram, os tempos foram bons, porque a pista ela estava dentro das normas, mas ela tinha uma responsividade, né, maior, ela ajudava, era meio como se fosse os tênis de placa de carbono. E eu estava vendo também a do salto com vara, tem vara de carbono também, né? Tá tudo com carbono ultimamente, coisa interessante. Teve uma americana que quebrou, né? Na hora que ela foi fazer Quebrou. o salto, quebrou. Ela caiu até meio fora do colchão ali, É muito perigoso isso. foi o que eu falei semana passada, né? Quem escutou o episódio da outra quinta, no caso da quinta agora, que acabou de lançar, eu falei, como é que você começa um esporte desse? Qualquer coisa que tá errado, você cai de 4 metros de altura. Tipo, não é brincadeira, né? Tipo, porra, vai dar merda. Só fazendo um adendo aqui, Enio, Diga. foi a Yane Marques, brasileira, pentatleta, bicampeã em Pan-Americanos, tá? E única detentora de medalha olímpica do pentatlo moderno na América Latina. Foi bronze em Londres 2012. Tá, entendi. Porque a Ieda Guimarães buscava a segunda medalha do Brasil, não a dela. Então tá certo. Maurício dando aí a informação correta como um jornalista deve fazer, Maurício. Muito bem. Muito obrigado. E só voltando aqui, como é que é o nome da menina aqui? A Florence Griffith Joyner, ela faleceu com 38 anos, né? A causa da morte foi óbito, foi asfixia acidental na almofada durante um ataque de epilepsia. Do alto da minha não conhecimento, eu duvido que tenha sido isso, porque aqui, ó, ela tinha os resultados delas foram alcançados todos em 87 e 88, quando ela já tinha 28 anos e tinha passado já do pico da forma. E ela se retirou de forma abrupta das competições. Então, assim, é um recorde nebuloso. Tomara que o pessoal consiga bater aí os recordes, né? Claro que a gente nunca sabe esse pessoal que bate recorde se tá limpo ou não, né? Enquanto o doping não pegar, aparentemente está todo mundo dentro das normas. Seguindo aqui, nesse mesmo domingo,
seguindo aqui, ó, nesse mesmo sábado, a gente teve a final dos 4x400 misto, que é interessante, que era uma nova modalidade, né? Eu acho, não, acho que começou agora, porque daí são 2 homens e 2 mulheres. O misto estreou agora, E a maioria das equipes adotam assim: corre o homem, faz 2 mulheres e depois, por último, o homem fecha. E nas eliminatórias, acho que a Nigéria fez diferente. Colocou um homem, uma mulher, um homem e a mulher para fechar. Aí na terceira volta, tipo, tava muito na frente a Nigéria. Aí na quarta volta, coitada da mulher, veio 3 homens, quer dizer, 3 não, 7 homens passaram, ela chegou em último. É isso que me chamou mais a atenção. Seguindo aqui, nós tivemos, já falei do domingo, né, que foi aquela sensação toda lá do italiano, da venezuelana. O que mais que nós tivemos? Nós tivemos na segunda-feira, que foi domingo à noite aqui, a final dos 100 metros com barreira do feminino. A Jasmine Camacho Queen ganhou. Essa daqui eu não tenho nenhuma grande observação para fazer da prova. Tivemos final do disco também. Tivemos a final do 3.000 metros com obstáculo, mas aí também o marroquino ganhou. Acho que os favoritos eram o Etiópia e Quênia, mas quem ganhou foi o Soufini El Bakali. O Brasil teve representantes, né? O Altobelli, e teve a Simone Ponte-Ferraz e a Tatiane, não sei, não lembro o nome, mas ela fez o melhor tempo nacional dos 3.000 com obstáculos. Mas falando um pouco da Simone, eu a conheço, já a vi correr, e ela estava muito feliz por estar participando dos jogos, né? Mas se a gente for analisar tecnicamente, o que não nos cabe também, eu achei que ela estava um pouco travada na corrida, né? Dá a impressão que ela estava bem abaixo do potencial que ela poderia ter atingido, né? As condições não eram as melhores, mas não eram as melhores para todo mundo, né? Então, porque estava quente, úmido, aquela coisa toda. Um grande problema do atletismo brasileiro é que, assim, a maioria não foi por causa do índice olímpico, foi porque abriu novas vagas e daí foi conseguindo entrar as pessoas com o índice que tinham. Se fosse para ir por índice olímpico, a delegação brasileira do atletismo ia ser muito melhor. Mas aí foi sobrando vaga aqui e acolá, foram encaixando, foi uma das maiores delegações, mas resultado mesmo para conseguir era o Alisson dos Santos, que era quem estava dando mostra, né? O resto foi lá para pegar experiência, conhecer como é que é uma via olímpica, de repente, né, ver o que dá para melhorar, buscar novas integrações para na próxima ir melhor. Mas a Ela entrou pelo experiência o ranking, pessoal né? teve. Isso, eles foram pelo ranking, mas se fosse pelo índice, é que nem a maratona feminina. Não teve representante brasileira porque elas não conseguiram. E fechando esse segunda-feira de Tóquio lá, né, 9h40 da manhã aqui, a final dos 5.000 metros feminino, que aí sim é uma coisa que nos interessa mais, porque a Sifan Hassan ganhou o primeiro dos 3 ouros que ela quer buscar. Foi uma prova, assim, de certa forma lenta, né? Para quem assistiu, foi bem, tipo, até faltando 2 voltas, né, Marcos? Foi uma prova bem cadenciada, bem tranquila, a Sifan lá atrás. Aí nas últimas voltas ela saiu e passou, não deu chance nenhuma. Essa prova foi, tipo, ela passeou. A Sifan, eu falei com tanta ênfase dos 400 metros, né? Mas talvez no final, vamos ver como é que vai ser. Quem sabe na semana que vem o meu destaque vai ser a Sifan Hassan, porque ela vem aí para tentar algo que os atletas não fazem de uma maneira geral, que é tentar o 1.500, 5.000 e 10.000, né? São distâncias um pouco não condizentes. O 1.500 e o 10.000 é muita diferença. E nessa prova de 5.000 que a Sifan foi correr, ainda tinha todo um burburinho, né? Um pessoal comentando a respeito de que no 1.500, na eliminatória dos 1.500, que tinha sido no mesmo dia, ela tinha caído e levantou. Então ela estava em último e ela ainda ganhou a perna dela, na eliminatória dela, ela ainda ganhou. E aí o pessoal, e aí, será que ela vai para os 5.000? Será que não vai? E aí ela foi para os 5.000 e a tática dela foi exatamente a mesma do 1.500. No caso dos 1.500 teve o problema de que ela tropeçou, na verdade ela tropeçou numa atleta que caiu na frente dela, né? Que esse é o Mas daí problema de ela você ficar... aprendeu. Mas no 5.000 ela também ficou lá atrás, né? O que, obviamente, você está sujeito a isso, né? Mas parece que essa é a tática dela, ela fica ali no fundo do primeiro pelote, se o pelote vai quebrando, ela só se garante estar sempre no fundo do primeiro pelote, e quando Ela é chega na rápida, última... né?
Tocou o sininho ali, meu amigo. Parece que ela começou a correr agora. É incrível como ela gera velocidade e você vê as outras atletas fazendo um esforço gigante e não é nada, assim. Chega a parecer até um bom amador correndo contra um cara profissional. Você fala, né? Caramba, que diferença, né? E sim, quem ficou em segundo não foi uma atleta qualquer. A segunda colocada era a atual campeã. Ah, O Biri. isso. Ellen Ela Obiri. é Ela foi, desculpa, ela foi prata no Rio, mas ela é a campeã mundial na distância de 2017 e 2019. Então, assim, é uma atleta que tem bagagem nessa distância, né? Não é uma atleta qualquer. E a Sifan Hassan não tomou conhecimento de ninguém na última volta, botou por fora, acelerou, passou todo mundo e falou: vou fazer história nessa Olimpíada, começando agora. E foi isso. Cinquinho já é dela. E foi interessante que aquela queda no 1.500, tipo, primeiro ficou aquela coisa, será que ela vai conseguir? E depois ela ia conseguir e acho que ela quis passar e ganhar porque ela foi meio na força do ódio, sabe? Eu caí nessa merda, eu vou ganhar essa porra dessa eliminatória que eu não tô nem aí. Porque eu acho que o plano dela nem era, talvez, ganhar fosse, porque ia ser mais tranquilo. Mas depois que ela caiu, ela disse, não vou ficar aqui atrás, eu vou passar tudo essas filhas de uma puta. E, é, e ela declarou que ela realmente ficou meio preocupada se ela ia conseguir para os 5.000, mas que ela tomou acho que 20 copos de café, 20 não foi copos de isso? café e e, também. e resolveu agora que a cafeína não é mais doping, eu vou tomar 20 copos de café e vou para correr os 5.000. Então, galera, você que tá buscando seu RP nos 5.000, a receita da Cifan tá aí, ó, tomar 20 copos de café. O Maurício já tá trabalhando nessa meta já. E falou que vai botar 15 baixo nos 5.000 depois do 20º copo. Isso aí. Aqui vai ser Mas galão de 5 litros. fica a dúvida só de saber qual que era o tamanho desse copo, né? Se for pequenininho, se for maior, enfim. Ai, ai. Só para fechar Bom, os 100 diga. metros com barreira do feminino, que realmente não teve nada muito atípico, né? Mas a Camacho Queen, a única coisa interessante que fica aí, ela conseguiu o recorde olímpico na eliminatória. E na final ela fez um tempo mais alto. Então, o Olha recorde só. olímpico hoje em dia é da eliminatória. Ela fez o melhor tempo, não na final. Embora ela tenha ganho a final Nossa. também, mas o melhor tempo dela e, consequentemente, o recorde olímpico foi feito antes da final. Maravilha, destaque dado. Vamos seguindo em frente aqui. No dia seguinte, na terça-feira, tivemos o que aqui? Ó, teve 400 metros com barreira, que o Marcos já falou, a gente já falou bastante. Teve o salto com vara masculino, que foi legal de acompanhar, porque o Armand Duplantis, da Suécia, ele é muito bom. Ele vai bater de novo o recorde mundial dele daqui em breve, porque ele salta com uma facilidade muito, muito incrível. O Thiago Braz ficou com bronze, então foi um bom resultado. O Thiago Braz é um atleta que vai bem na Olimpíada, apesar da temporada ter sido meio turbulenta, né, esse ciclo. O francês não conseguiu nem medalha, o que também é legal de se ver. O Isso sobre Lavillenie. o francês foi assim, né? Ele já conseguiu provar que ele não consegue ganhar medalha com torcida, sem torcida, e agora ele tem que ir com torcida a favor. Já teve torcida contra, sem torcida, e agora tem que não ganhar com torcida a favor também. Mas o sueco ali, ele é muito bom. Tivemos também a final dos 800 metros feminino, com a Ting Mu ganhando para os Estados Unidos. Essa eu confesso que não tenho nada a acrescentar. E tivemos a final do 200 metros feminino, que foi a Elaine Thompson sendo bicampeã de novo. Repetindo o que o Bolt fez em 2008 e 12, ela ganhou o 200 e ganhou o 100. A Shelly-Ann largou bem, eu estava torcendo por ela, mas perdeu velocidade no final e não deu, não pegou o pódio. A Shelly fez uma curva inacreditável, né? Do jeito que ela saiu, assim, ela engole a atleta que tá na raia de fora dela, né? Que larga à frente. Você fala, meu Deus do céu, acabou, a prova é dela. Mas aí quando ela entra na reta, ela começa a perder muito ritmo, o que também não é muito diferente dos 100 metros, né? Ela larga bem nos 100 metros, ela vem na frente e da metade pro final da prova, ela é ultrapassada pela Elaine Thompson. E nos 200 metros ela largou também muito bem, fez a curva muito bem, mas depois não aguentou o ritmo não e a Elaine ganhou também os 200 metros. O tempo de reação dela é muito bom. E só dessa prova é interessante destacar que a Christine Mboma, da Namíbia, foi a segunda colocada. Ela tem 18 anos, conseguiu o recorde mundial do sub-20 e ela foi impedida de correr nos 400 metros, foi isso, né? Por causa da questão de testosterona, hormônios e tal, e participou dos 200 metros.
Aí eu só não me aprofundei na matéria para entender por que em uma ela não podia e na outra ela podia. Mas, enfim, foi umas coisas que eu vi aí nas matérias que surgiram. Não, e ela é o contrário da Fraser Price. Ela faz a curva muito mal, ela entra na reta, ela é a sexta colocada. E aí, meu amigo, ela vem num tiro, assim, mas ela vem ganhando velocidade. Depois, quando mostra aquele gráfico, não sei se vocês viram aquele gráfico da raia, com a corzinha de cada raia, ela, da metade pro final, ela sustenta a velocidade. Na verdade, ela continua ganhando e sustentando a velocidade do vermelhinho, enquanto todas as outras já estão diminuindo o ritmo. É bem legal de ver aquilo, e ela teve uma reação ali depois da hora que apontou na reta, que foi incrível mesmo. Ó, vou fazer aqui rapidinho o final, porque a gente já está ficando sem tempo. Não vai ter momento off de novo, porque estamos em Olimpíadas. Mas se o Maurício no final quiser colocar uma musiquinha, daí vamos ver o que acontece. Tivemos daí na quarta-feira lá em Tóquio, que foi terça-noite aqui, os 400 metros com barreira feminino. Foi legal também, porque teve recorde mundial com a Sydney McLaughlin. Ela tem o risado no nome, né? Conseguiu ganhar. Tivemos as mulheres no 3.000 metros com obstáculo. A Perut Chemutai ganhou lá de Uganda. Foi a primeira medalha de Uganda na história, eu acho. Eu tinha visto alguma coisa disso no Twitter. Se você quiser, acompanhe o Por Falar em Correr no Twitter, Por Falar Correr, que eu tenho retweetado e compartilhado algumas coisas lá. Nos 800 metros masculino, o Emanuel Kipirui Korir ganhou e o queniano Ferguson Cheruyo Rotich foi o segundo. Nada muito a acrescentar. E teve a final dos 200 metros masculino, que aí sim, finalmente, o André de Grasse do Canadá ganhou uma medalha de ouro, tadinho, né? Competiu sempre com o Bolt, sempre perdia. Aí o Bolt foi embora, não conseguiu nos 100 metros, mas daí no 200 saiu. Ele não largou tão bem, mas conseguiu recuperar no final e deixou os dois americanos no pódio em segundo e terceiro. E na quinta-feira, nós tivemos os 100 metros, 110 metros com barreiras dos homens. O jamaicano Hansley Parchment ganhou. Não temos muito a acrescentar com isso. Tivemos a marcha atlética de 20 quilômetros, que tinha o Caio Bonfim e não deu certo, não conseguiu chegar ali no pódio. Ele foi, deixa eu abrir aqui rapidinho, ele foi 13º, né? Foi 13º. E tivemos aqui os 400 metros masculino, foi interessante, que o Steven Gardner ganhou, tinha o Kirani James competindo ali, foi uma prova bem interessante de ver, o final foi bom, e teve as decisões teve também as decisões do heptatlo e do decatlo, que é um monte de prova, né? E na quinta-feira se decidiu. Esse foi nosso resumo olímpico. E, putz, falta menos de um minuto, meu Deus do céu. Esse foi nosso resumo olímpico, falamos dos eventos aí de sábado até quinta-feira, os eventos de 5.000 masculino, 10.000 feminino e maratona masculina e feminina, falaremos no próximo Redação PFC. Você continue nos acompanhando que a gente vai trazer aí um balanço final das Olimpíadas também no próximo. Muito obrigado, Maurício Geronasso, por fazer este Redação. Valeu, pessoal. Boas corridas, bom final de semana e bom final da Olimpíada. Até sábado que vem. É isso aí, bom final de Olimpíada para todos nós, Marcos Boas, e muito obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado. Um bom finalzinho de Olimpíada aí. O Momento Off segue sendo assistam às Olimpíadas. É isso aí. E aí, semana que vem, a gente volta com o Momento Off normal, dando recomendações do que você assistir agora que a Olimpíada acabou. Isso aí, porque não tem momento off na Olimpíada. A gente mudou nossa vida por causa da Olimpíada. Semana que vem as coisas começam a voltar ao normal. Esperamos que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Bons treinos e bom final de Olimpíada. Tchau!